A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aqui o pastor Gisel Damasceno e também o professor Mateus Damasceno. Paz do Senhor Jesus, irmãos, abra sua mente e seu coração para receber a palavra de Deus e deixa Deus te usar para ministrar essa aula. Nós estamos com a lição de número 7, domingo agora, que tem como assunto da lição a queda do ser humano, tá? O texto áureo está em Romanos capítulo 5, versículo 12. Mateus vai ler o texto áureo aí para nós. Texto áureo, Romanos capítulo 5, verso 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Bem, então nós já temos aqui um assunto muito bom, onde nós já estudamos na revista da Escola Dominical desde a primeira lição sobre o homem, a origem, agora sobre a queda do ser humano, né? A leitura bíblica em classe é muito importante. Eu espero que você, professor, já tenha lido, que conta a história, que é um fato real que aconteceu, não é uma mitologia, não é uma parábola, não é uma história mitológica, não, é real, é realidade, é fato que aconteceu, é Deus mostrando, através da revelação da palavra, o que aconteceu no princípio, como foi que o pecado entrou no mundo, que é Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, é muito importante ter lido esse assunto. E o assunto da lição, então, nós vamos examinar, nós vamos fazer um estudo sobre o livre-arbítrio, que é muito importante, tá? Que implica aí a experiência humana com respeito ao pecado, tá? Nós vamos ver também aí como se deu a queda do homem, como foi que aconteceu lá no Jardim do Éden, no início de tudo, né? As consequências do pecado. A lição, portanto, tem 3 tópicos: o livre-arbítrio do ser humano, o tópico 2, que é a queda, um evento histórico e literal, e o tópico 3, as consequências da queda de Adão. Dentro desse conteúdo é que nós vamos estudar sobre a queda do ser humano. O ponto 1, portanto, é o livre-arbítrio do ser humano. O livre-arbítrio, ele é aquela capacidade de sermos autônomos, né? De tomar as nossas decisões, que Deus deu ao homem. Deus não cria robôs, né? Deus deu ao homem a possibilidade de escolher a ele ou desobedecer. Deus deu ao homem essa autonomia sobre si mesmo, essa capacidade de tomar a sua própria direção. Mas é importante a gente saber também que do livre-arbítrio, o que diz em Romanos capítulo 6, verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedeceres, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, o que Paulo está falando é que nós temos o livre-arbítrio, mas eu escolho a quem eu obedeço. Se eu obedeço a Cristo, se eu sou escravo de Cristo, ou se eu sou escravo do pecado. Se eu sou servo de Cristo, ou se eu sou servo do pecado. Então, eu posso tomar a minha decisão, mas algo muito importante do livre-arbítrio é que se eu escolho Deus ou se eu escolho o pecado, e dos dois eu vou ser servo um ou do outro. Ou eu sou escravo do pecado, ou eu sou servo de Deus. Mas a escolha é do ser humano. O dicionário teológico, né, aqui, que eu tenho aqui da CPAD, tá? Diz assim: o livre-arbítrio, o instituto que nos faculta escolher entre o bem e o mal, do uso que fazemos do instrumento, prestaremos conta ao Supremo Juiz. Então é aquela capacidade que nós temos de escolher entre o bem e o mal, entre obedecer a Deus ou o pecado, a desobediência, né? Então esse poder de decisão é bem claro nas Escrituras,
já desde do início, né? Nós podemos ver lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, que ele criou no Jardim do Éden. Você já pode abrir sua Bíblia aí no capítulo 2. São textos que nós já lemos em outras lições, mas é importantíssimo nós observarmos, né? Deus formou o homem, Deus formou o homem e o pôs lá no Jardim do Éden, diz a Bíblia Sagrada, porque Deus primeiro criou Adão, tomou o homem, pôs no Jardim do Éden, e o Gênesis 2:16 diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então está bem claro que Deus deixou para o homem um poder de decisão. Está ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as árvores você pode comer, mas essa aqui não. Então a escolha do homem em obedecer a Deus ou transgredir a lei de Deus ia ser com certeza uma atitude dele. Ele que ia escolher. O outro ponto, Mateus, importante é no pecado de Caim, né? Quando Caim matou Abel, lá no capítulo 4, Mateus vai ler para nós aí o versículo de número 6 e 7, quando Deus começa a tratar com Caim, antes dele cometer o homicídio, antes, ele já estava irado, ele já estava zangado, porque Deus não recebeu o sacrifício dele. Então Deus tem uma prosa com ele lá, né? E olha o que Deus diz para Caim, Gênesis 4, 6 e 7. Diz assim: e o Senhor disse a Caim: por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes o bem, não será aceito? E se não fazes o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele. Olha aí. Na tradução King James diz assim. Na atualizada diz: cumpre a ti dominá-lo, cumpre a ti, a decisão é tua. O pecado já exporta, então, mas cumpre a ti. É muito importante o que Deus está dizendo para Caim: o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo, governar sobre ele, tomar a tua decisão de não aceitar o pecado. O próprio Deus disse para Caim. Interessante que foi antes dele cometer o homicídio. Ele já estava, a Bíblia diz que estava irado, semblante caído já, porque Deus não aceitava o sacrifício dele. Então Deus tratou com ele antes dele cometer, a decisão foi dele, tá? Então isso aí é o livre-arbítrio. E a lição coloca outros textos, como Deuteronômio 28:1, que é muito importante também, né? Hebreus 4:7, que diz: se ouvires sua voz, não endureçais o vosso coração. Então o homem que endurece, é uma decisão do homem. Ou seja, Deus nos deu o livre-arbítrio, tá? Na sua soberania, que é o ponto 2 do tópico 1, a soberania divina. O que é soberania divina? Eu tenho também aqui no dicionário, eu gosto desse conceito aqui no dicionário teológico de soberania, que diz assim: soberania divina, autoridade inquestionável que Deus exerce sobre todas as coisas criadas, quer na terra, quer nos céus. A soberania divina está baseada em sua onipotência, onipresença e onisciência. Então, um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus onisciente, esse Deus ele é soberano. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer, e tem mais, não presta conta com ninguém, ele é soberano. E na sua soberania, ele decide dar ao homem o poder de escolha. Foi ele que disse: está aqui a árvore, não coma. Se comeres, certamente morrerás. Então, ele deu o poder para o homem, né? Deixou bem claro que haveria um juízo, que haveria um juízo se o homem desobedecesse. Deus deu o poder para o homem: olha, tu escolhe a mim, tu escolhe a vida eterna, a árvore da vida, ou tu pode
comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas certamente morrerás. Então, Deus deixou o caminho para as duas partes, e a decisão é do homem, a decisão é nossa, a decisão é tua, e é muito importante deixar isso claro para o aluno. Infelizmente, está sendo divulgado, né, aquele conceito que Deus na soberania escolheu uns para serem salvos e outros para a perdição. Quem for escolhido para a perdição não tem jeito, não vai nunca aceitar o Evangelho, não vai nunca se converter. Que Deus é esse? Quem prega isso está indo de encontro ao amor de Deus a toda a criatura, não só a um grupo salvo, a toda a criatura, porque Deus amou o mundo, por um homem entrou o pecado no mundo, e Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Deus não, na sua soberania, não escolheu um para a perdição ou salvação, não, Ele fez um plano de salvação, tá? A predestinação está o homem está em Cristo. Se ele estiver em Cristo, nós estamos predestinados para a salvação em Cristo, tá? E se o homem não está em Cristo, está predestinado para a perdição. O que significa predestinação? É destinar previamente. Deus destinou 2 caminhos previamente. Deus destinou um caminho de salvação para o homem antes do homem pecar. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Estava falando tipologicamente de Jesus. De Jesus, que foi o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Deus já sabia que o homem ia pecar, mas Ele predestinou 2 caminhos. Ele predestinou 2 caminhos. Antes de acontecer algo, Ele destinou antecipadamente 2 caminhos. O caminho da salvação, o caminho da obediência, mas também o caminho que, se o homem decidir, ele pode seguir da transgressão, da desobediência a Deus. É isso aí. Então, a predestinação é em Cristo Jesus. Nele, você vai ver muita expressão. Em Cristo, nele, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amados irmãos, a soberania de Deus não é tirana, não é aquela soberania que Deus, por ele ser soberano, poderoso, determinou que aquele vai para o inferno e esse aqui vai ser salvo. Não. Tá? A soberania de Deus é baseada também no seu amor, na sua justiça, na sua sabedoria. Ele planejou a salvação e espera que o homem responda a esse plano. É verdade. Porque ele diz assim, o texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou alguns, Deus não amou uma raça, Deus não amou uma religião, Deus não amou uma parte, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê, olha aí o livre-arbítrio, todo aquele que crê, que tomar a decisão de crer em Cristo, todo aquele que crê, receba a vida eterna. Então qual é o prêmio de Deus? É a vida eterna. Aleluia. É a vida eterna. Quem? Para todo aquele que crê, aquele que tomar sua decisão de crer em Cristo. Então a gente vê aí o livre-arbítrio e a gente vê também que Deus amou o mundo e não existe que Deus destinou alguns para a morte eterna e alguns para a salvação. É para quem crê. Aí o texto diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra, né? Só que tem gente que ouve a palavra, mas não crê. Por quê? Jesus disse assim lá, todas as cartas lá para as igrejas da Ásia no Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem gente que não quer ouvir a Deus, não quer atender o chamado de Deus, não quer, né? Então quem tem ouvido para ouvir, ouça. Deus está dizendo, Jesus falou. Então, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então é o livre-arbítrio o homem tem quando ele ouve o evangelho, de crer ou não, de endurecer o coração, de fechar o coração ou receber.
tá? E Deus, na sua soberania, ele deu isso ao homem. Ele decidiu, o soberano Deus decidiu que o homem fosse livre para escolher entre o bem e o mal. Agora tem a questão da escolha do homem, vem o quê? A responsabilidade. Com o livre-arbítrio, cai a responsabilidade sobre o homem. Porque se Deus já tivesse programado tudo, se Deus já tivesse destinado alguns para o inferno, a responsabilidade era de Deus. Se Deus já tivesse... essa pessoa vai nascer, mas ela já vai para o inferno, vai nascer destinada para o inferno, a responsabilidade é de Deus. A culpa, a gente está colocando a culpa em Deus, né? Mas a nossa lição traz aí a responsabilidade humana. A responsabilidade é nossa. Nós temos o livre-arbítrio. Olha o que diz Romanos. Romanos, é muito importante esse texto aqui de Romanos, tá? Romanos, capítulo de número... capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3, versículo de número 9 em diante, que diz assim, ó: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Portanto, aqui o texto diz que todos estão debaixo do pecado, né? E também, voltando um pouquinho, Romanos capítulo 2 e o versículo de número 5 diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Olha o livre-arbítrio aqui, tá? Mas segundo a dureza do coração impenitente. Não é porque Deus determinou que ele será julgado e receberá o juízo de Deus, não. É por causa da dureza do coração impenitente, tá? Então está aí, o homem, pelo livre-arbítrio, vai tomar a decisão que ele quer entre o bem e o mal, porém ele receberá também, ele será responsabilizado segundo a sua decisão. Esse é o primeiro ponto da lição. Isso. Aí vem o tópico 2, né, que é a queda, um evento histórico e literal. O tópico 2 tem 3 pontos que diz a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. Bem, esse ponto aqui nós vemos, entendemos que a história da queda não foi uma mitologia inventada, religiosa, não. É um fato bíblico. Deus revelou a Moisés como foi que entrou o pecado no mundo, que é o textual da lição. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então é uma verdade, tá, confiável, que é apresentada pelas Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, esse livro santo, verdadeiro, divino, inspirado por Deus. Então nós temos plena convicção no Senhor, na revelação da sua palavra, que o homem, ele lá no Éden, decidiu transgredir o mandamento do Senhor, a ordem do Senhor, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então foi uma realidade. E o homem foi criado perfeito, santo, mas ele tinha que obedecer. Ele tinha que tomar a decisão dele. Aí a gente vê o tópico 1 aí, né? A possibilidade da queda, o ponto 1 do tópico 2. A possibilidade da queda. Então, Deus deixou ali uma possibilidade para o homem escolher. A gente já falou do livre-arbítrio. Agora, e está relacionado ao livre-arbítrio, o homem tomar a decisão dele. Mas Deus deixou ali a possibilidade, assim também como aconteceu com os anjos. Tiveram que tomar a sua decisão, ou de adorar a Deus, ou de seguir a Lúcifer. Na rebelião de Lúcifer, eles foram
decidido. Aqueles que decidiram seguir a Deus e não a rebelião de Lúcifer se tornaram os anjos eleitos. É verdade. Agora, por isso que a Bíblia chama de os anjos eleitos, anjo eleito. A mesma coisa o homem. Deus deu ao homem o livre-arbítrio e agora permite ao homem o direito de obedecê-lo ou não, escolher entre obedecer ou desobedecer, mas também receber a recompensa por isso, né? Se eles optassem por obedecer ao Senhor, a história seria outra, não teria de Gênesis já pular para Apocalipse, que é aquele estado perfeito com Deus, aquele estado perfeito com Deus. Então o homem foi passar por esse teste de obediência, porque da soberania Deus lhe deu o livre-arbítrio de decidir em obedecer ou não. Agora tem um ponto importante nisso aí. Tem o livre-arbítrio, tem aqui o momento que Deus dá a oportunidade do homem decidir obedecê-lo, mas nessa história entra o quê? A tentação. A realidade da tentação. A realidade da tentação, tá? Ou seja, existe um tentador. Ao ser tentado pela serpente, o homem caiu nessa mentira de Satanás, no engano de Satanás, e agora o homem pecou e passou a todos os homens. O texto, Mateus, ali de Gênesis capítulo 3, não diz que a serpente, quem era a serpente, né? Não, no Antigo Testamento, Gênesis ali, da história que a gente lê, a gente não vê, a gente vê que é uma serpente que fala com Eva. Mas quem é essa serpente? Onde você pode encontrar na Bíblia quem é essa serpente? Se você ler só Gênesis, o texto de Gênesis, mas a serpente, mais cegai que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Em nenhum momento aqui vai dizer que essa serpente era Satanás, o diabo, né? Como é que a gente sabe então que a serpente era ele? Nós temos a revelação do livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 12, Mateus vai ler para nós aí. Você pode pegar aí no livro de Apocalipse, capítulo de número 12, lá está dizendo quem é a serpente de Gênesis, tá? Capítulo 12, versículo 9. Diz assim: e o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de diabo, olha aí, e Satanás. Então tá aí essa serpente. Quem era essa serpente? Então quem é o tentador? Paulo fala também na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11 e o versículo 3, Paulo diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Então veja que ele está mostrando aqui que é uma realidade. A serpente, que lá em Apocalipse diz que é o diabo, Satanás, enganou Eva com a sua astúcia. Procura aí 1 Timóteo 2,24. Paulo também fala disso, Então, Satanás, ele é o enganador das nações. Satanás é o tentador. Satanás é que leva o homem a pecar contra Deus com a tentação. Mas quem decide pecar, quem decide ceder à tentação é o homem, por causa de Deus, na soberania, lhe deu o direito de decidir. 2 Timóteo? Primeira epístola, eu disse segundo, mas é 1 epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Olha aí. E o que é o pecado? O que é pecado? É a transgressão. Pecado é transgressão. Lá em 1 João, capítulo 3, verso 4, eu quero ler o texto para você. 1 João, capítulo 3, verso 4, diz assim. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Veja aí na sua Bíblia, acompanhe conosco aí, para você entender esse ponto aqui. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão de uma lei de Deus.
O que é pecado, né? O que é pecado? É transgredir uma ordenança de Deus. O que é transgressão? É desobedecer. Transgredir. Se o papai mandar eu fazer alguma coisa agora e eu não fizer, eu transgredi a ordem dele. Então, pecado é a desobediência, a transgressão de uma lei determinada. E ali Deus tinha determinado uma lei para Adão. E o diabo entra aí como tentador, levando o homem a transgredir a lei de Deus, logo pecar. Então a gente consegue ver 3 elementos aí. Deus dando a lei, Deus na sua soberania dando a ordem, mas a gente vê também o tentador, existe um tentador, e 3, o livre-arbítrio do homem de decidir seguir a ordem de Deus ou de decidir ouvir o tentador. Muito bem, né? Muito bem colocado aí. Então está aí a realidade de tentação no homem. Desculpe aí. A transgressão é exatamente, o pecado é transgredir a lei de Deus. Foi o que aconteceu no Éden. Deus disse, não comerás. E o diabo, com seu engano, o que é o engano? Ora, é só você se lembrar lá da história, você vê que o diabo começou, olha, Deus, não é certo que Deus disse para não comer de toda a árvore. Bora ler que é interessante, está na leitura bíblica em classe, na revista, que é Gênesis 3, mas, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha como ele é astuto. Deus não disse isso. Deus disse que comerás de toda a árvore. Sempre ele distorce, embora que ele usou isso para começar o diálogo com a mulher, porém ele estava distorcendo. Tá? Não comereis de toda a árvore do jardim. Não foi assim que Deus disse? Ela disse, não, ela foi corrigir, né? Não, Deus não falou isso. Deus disse que eu posso comer podemos comer de todas as árvores, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Aí, porque se dela comeres, certamente morrerás. Aí que o diabo entra com a tentação dele, que é procurar enganar o homem de que se desobedecer, se pecar contra Deus, não vai acontecer o que Deus está dizendo. Foi isso que o diabo disse, porque no versículo 3 diz, mas versículo 4, quando o diabo responde para a mulher, então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Olha como é a tentação. É incrível o que o diabo disse para a mulher. Deus disse algo ao contrário. Deus disse uma coisa, o diabo disse uma coisa ao contrário. Satanás disse uma coisa ao contrário. Deus disse, certamente morrerás. A serpente disse, certamente não morrerás. Colocou um não aí, desvirtuou a ordenança de Deus. Né? Então, como é que o diabo qual é a astúcia do diabo na tentação, na realidade de tentação? Ele procura fazer com que o homem duvide do resultado de transgredir a lei de Deus. Não vai acontecer nada não, inferno não existe. Deus é bom, Deus é amor, né? Ninguém vai ser... Então ele procura distorcer as coisas. Pela graça, pela graça. Vai dar tudo no meio. Entendeu? Todo mundo vai ser salvo, é graça. Ele tenta distorcer as coisas. Ele procura distorcer a palavra de Deus. Certamente não morrerás. Só colocou não. Deus disse, certamente morrerás. Ele disse, olha, certamente não morrerás. Ele garantiu que a mulher não ia sofrer as consequências que Deus falou. E ela ouviu. Então aí ela foi enganada pela astúcia do diabo. Então hoje também existe a realidade da tentação, tá? A realidade da tentação. E agora, porque o homem pecou, o que diz o textual? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? O textual diz que por um homem entrou o pecado no mundo, tá? Então veja que agora o mundo está debaixo do pecado. Foi o que nós lemos agora aqui, lá em Romanos capítulo 3, versículo 9, né? Que Paulo diz assim, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Então, todos estão debaixo do pecado, porque Adão transgrediu. E Adão é a representação lá de toda a humanidade, tá? Já estudamos isso, que todas as nações, tribos, língua, povos
vieram de um só tronco genético, Adão e Eva, né? Nós somos descendentes de Adão e Eva, e por causa do pecado dele, o representante da humanidade, o primeiro homem, assim o pecado passou a todo mundo, e logo todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a queda é um evento histórico e literal que atingiu a toda a humanidade. Eu e você fomos atingidos pela queda de Adão, tá? E qual foi a consequência? Aí vem o ponto 3 da lição, as consequências da queda de Adão. Tem mais algum ponto aí? Não, sobre as três. Já terminou aqui, né? Então bora o tópico 3, que é as consequências da queda de Adão. O tópico 3 tem 5 pontos aí. Quais são essas consequências? Primeira, a consciência do pecado. Segundo, a perda da comunhão com Deus. Terceiro, a transmissão do pecado à espécie humana. 4, a enfermidade da terra. 5, a morte física, tá? E aqui termina a lição. Então veja, vamos ver essas consequências do pecado. Primeira consequência, consciência do pecado. A mulher, quando Adão e Eva, quando pecaram contra o Senhor, a Bíblia diz que quando eles sentiram que Deus desceu no jardim, o que eles fizeram? Se esconderam, né? Se esconderam de Deus. Por que eles se esconderam de Deus? Porque eles sabiam que alguma coisa estava errada. Eles tinham no coração deles que alguma coisa não estava certa. Eles sabiam que eles tinham pecado e desobedecido a Deus. Então, o que eles ganharam com o pecado? O que eles ganharam? Eles herdaram uma consciência pecaminosa, tá? Gerada pela desobediência. Foi isso que eles ganharam. A Bíblia diz que abriram-se os olhos dele e eles viram que estavam nus. Então eles viram a nudez dele, eles viram que eles estavam separados de Deus e foram buscar figos para cobrir, né, a sua nudez. Mas Deus pegou um cordeiro, matou e cobriu ele com vestes. Já apontando para Cristo. Já apontando para Cristo, né? Aleluia. Que cobre, que tira o nosso pecado. Então perceba, meu irmão, que o homem ele passou a estar consciente do pecado, em vez de acontecer o que o diabo prometeu, né? Não, tu serás como Deus, serás igual a Deus. Na verdade, o que o homem ganhou foi uma consciência pecadora, uma consciência de que transgrediu a lei de Deus. Tanto é que o que ele fez? Escondeu de Deus. E essa consciência o homem tenta tirar hoje com o ateísmo. Não existe Deus, não existe inferno, não existe isso, aquilo. Nós somos produto de uma evolução, né? E tudo vai acabar isso, não vai dar em nada, não tem juízo final. Tenta tirar essa consciência com essas teorias. O homem tenta tirar, se aliviar disso, mas só existe alguém que pode tirar esse peso dessa consciência, que somos pecadores e somos transgressores da lei de Deus. Quem é? Jesus Cristo, né? Tomai sobre vós o meu jugo, né? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aí a gente recebe aquele perdão, aquela libertação, consciente que somos pecadores, mas consciente que Jesus nos libertou. Amém? Essa é a graça que Deus nos deu. Ele nos sarou dos pecados e limpou a nossa consciência. Agora o nosso pecado foi jogado no mar do esquecimento para Deus. Nós alcançamos essa graça em Cristo Jesus. Pelo seu sangue que nos perdoou. Está na Bíblia que Deus jogou o nosso pecado no mar do esquecimento. Então, se você já pediu perdão a Deus, se você tem um coração mesmo sincero diante de Deus e pediu perdão a Deus por algo ruim que você cometeu, pode ficar tranquilo, porque Deus já jogou no mar do esquecimento. O sentido disso quer dizer que Deus ele já perdoou. Já perdoou. Já está perdoado, né? Não te julga mais por isso, né? Exatamente. Essa consciência do pecado que nós temos, nós somos libertos em Cristo Jesus. A segunda consequência é a perda da comunhão com Deus.
essa comunhão, essa intimidade, essa conversa com Deus, ouvir Deus, falar com Deus, estar próximo de Deus, sentir a presença de Deus, essa comunhão lá no Éden foi perdida. Perdida no primeiro momento, quando Deus desce ali, ele já perde a comunhão, que já não tem mais aquela liberdade de ir com o Criador, ele se esconde. Depois, quando Deus expulsa ele do jardim e colocou lá 2 querubins, tá? Mostrando que agora há uma separação, que isso é mostrado no tabernáculo. Também. Deus deixa isso bem claro no tabernáculo, que o lugar santíssimo era o lugar que representava a presença de Deus, porque ali estava a Arca da Aliança. Mas entre o santo e o santíssimo havia um véu que separava, havia uma separação. E ali nesse véu tinha a imagem de 2 querubins, assim como Deus colocou no jardim. Coisa interessante, por quê? Porque o jardim era o lugar da comunhão profunda com Deus. O homem foi expulso do jardim, ficou 2 querubins ali dizendo: você não pode entrar mais aqui, você não pode mais vir para cá, né? Para onde você tinha a comunhão com Deus, para onde tem a árvore da vida, você não pode mais vir. Então isso foi representado lá no tabernáculo, porque o lugar santíssimo, onde estava a arca, onde estava a glória de Deus, era separado por um véu, como Mateus falou. E nesse véu tinham os 2 querubins, que eram os querubins lá da porta do Éden. Ninguém pode entrar mais. Não pode Aí o ter que foi acesso que aconteceu? À presença de Deus. Só que aconteceu uma coisa: quando Jesus morreu na cruz por nós, derramou o seu sangue, o véu se rasgou de alto a baixo. Agora Jesus nos dá o acesso. Em Cristo Jesus nós temos o acesso a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Hebreus Deus. 11, né? 11:6. A lição até coloca lá. Eu quero ler esse texto aqui para vocês. Hebreus capítulo 11 e o versículo 6. Olha o que diz a palavra do Senhor: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha que coisa interessante. Agora, essa aproximação é pela fé. É pela fé em Cristo Jesus. Tá? Por isso também que Hebreus diz que em Cristo nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho. Você pode entrar, porque nós perdemos a comunhão. Existe um novo e vivo caminho. Existe um novo caminho. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que esse caminho foi bloqueado, foi protegido. Eu vou ler aqui Gênesis, né? Que é muito importante essa colocação que o professor Mateus está fazendo aqui. Gênesis capítulo 3, na queda do homem, diz assim, expulsou o homem... 3:24, desculpe, Gênesis 3:24. Expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Para guardar o caminho ali. Mas Jesus é o novo caminho. Aleluia. Você abriu esse caminho. Deus está dizendo: você não pode entrar mais por esse caminho aqui, viu, Adão? Você não pode mais. Você representa toda a humanidade. A humanidade não pôde mais entrar no caminho aonde estava a árvore da vida. Mas Jesus agora é o novo caminho, e a gente vai por ele, e a gente vai entrar na presença de Deus, falar com Deus, e a salvação é tão profunda que no futuro nós vamos estar na presença de Deus e vamos comer da árvore da vida. Glória a Deus. Restauração da comunhão, tá? A Bíblia diz que nós comeremos da árvore da vida, que está no paraíso. Foi uma promessa de Jesus, tá? Então essa comunhão foi perdida, mas em Cristo foi restaurada, tá? Outro ponto, o ponto 3 agora, né? Que é a enfermidade, aliás, a transmissão do pecado à espécie humana. Nós já até comentamos isso aqui, né? Já até comentamos, Adão pecou e isso passou a toda a humanidade, essa situação pecadora. Eu até li Romanos, que eu acho muito interessante esse texto,
né, que Paulo diz em Romanos capítulo 3, ele vem fazendo um argumento que tanto judeus como gentios são pecadores, tá? Aí o capítulo 3 de Romanos, versículo 9, ele diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Também o textual, que é Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o homem, a raça humana agora, ela é caída, né? E uma das consequências do pecado do Adão é que toda a raça humana está debaixo do pecado, tá? Então isso é uma consequência da queda de Adão, passou a todos os homens. Porém, se por um homem veio o pecado e a condenação, por um homem, o último Adão, veio o perdão e a vida eterna. E esse último Adão é Jesus Cristo, né? Veja que Jesus vai restaurando as consequências do pecado de Adão, né? A consciência do pecado, Jesus nos liberta com perdão. A perda da comunhão, Jesus nos leva com um novo caminho. A transmissão do pecado a toda a humanidade, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que é chamado de primeiro Adão e segundo Adão. Último Adão. Último Adão, porque o primeiro Adão trouxe essas mazelas para nós, foi a consequência do pecado dele, mas Jesus Cristo tirou cada uma delas. O último Adão vem desfazendo todas as consequências do pecado do primeiro Adão. Tá? E por último, aliás, ponto 4, a enfermidade da terra. A terra foi atingida, porque na verdade a terra ela foi construída para o homem. Olha, o homem é a coroa da criação de Deus. Deus foi criando tudo, o céu, a terra, os mares. Aí Deus foi fazendo as árvores, os animais. Por último, no sexto dia, primeiro ele fez Adão, colocou no jardim, né? Depois ele fez Eva, levou para o jardim ali e disse: ó, dominai a terra. Como que diz assim: essa aqui eu fiz para ti, domina ela, né? Domina sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais. Então a terra era o lugar do ser humano. Deus já fez especificamente para o homem tem muito a ver com a terra, mas tanto é que quando o homem pecou, a terra ficou enferma. Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Olha essa coisa. Verdade. Em Romanos capítulo 8, a lição, a revista até coloca esse texto. Romanos capítulo 8, verso 22 diz assim: porque nós sabemos que toda a criação geme e uníssono sofre dores de parto até agora. Então a gente vê que a criação geme, a terra geme. Agora, né? Até impressionante agora. Isso. Desde a queda até agora, a criação está gemendo. Está gemendo. Por que ela geme? Continua o texto aí de Romanos, vai dizer: ela geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, nessa manifestação, quando nós vamos ser manifestados como filhos de Deus, que é no dia da nossa transformação, nosso corpo glorioso, para parecer o de Cristo, e os mortos ressuscitarão. Esse dia é o dia da manifestação dos filhos de Deus. Então a terra vai também passar por um processo aí, vem um novo céu, uma nova terra. Então Cristo vai restaurar também todas as coisas para o milênio também, que é outro assunto, mas o último Adão também vai restaurar essa terra que geme, que está enferma, tá? E o último ponto, que é o 5, a outra consequência da queda de Adão é a morte física. A morte física, nós já até estudamos sobre isso, é a separação da alma do espírito do corpo. O corpo volta ao pó, e a alma segue-se o juízo. Então perceba que a morte física foi uma consequência do pecado.
Deus tinha deixado bem claro para Adão: certamente morrerás. Morrerás, tá? Então, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, tá? Assim também a morte passou a todos os homens. Então, a morte é uma realidade de que houve o pecado de Adão e agora nós vivemos essa consequência. Só que tem um porém. A Bíblia diz que o último Adão, Jesus, ao terceiro dia, ele venceu a morte, e com a vitória de Cristo, ele deixou a promessa de que aqueles que nele crê hão de ressuscitar e os que ficarem vivos serão transformados. Aí nesse dia, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte? A tua vitória. Então, nesse dia vai ser também desfeita essa consequência do pecado de Adão. Nós vamos vencer a morte em Cristo Jesus. Eu quero ler esse texto, é lá em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 15, para a gente fechar aqui com chave de ouro. Glória a Deus, o último Adão, Jesus, ele desfez também a consequência maior do pecado, que é a morte. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá, glória a Deus, a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo Adão. Glória. Amém? Em Jesus, todas as consequências do pecado de Adão serão desfeitas. Continue firme na sua fé em Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida e uma boa aula domingo.